para o Salmo 54. Salmo pequenininho. O Salmo fala sobre um único assunto, então não vou me alongar. Mais um Salmo de Davi. Vou fazer a leitura e depois faço a oração. Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Pai, obrigado por tua palavra, que o Senhor venha me ajudar, me conduzir a lançar a tua semente, Senhor, no coração da tua igreja. Que esta semente encontre terreno fértil, para que possa, Senhor, crescer, se multiplicar e dar razão, Senhor, da sua fé. Ajuda-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Na Alemanha nazista, meus irmãos, muitos judeus foram presos porque foram denunciados por seus vizinhos. Na China comunista, muitos irmãos são presos porque são também denunciados por seus vizinhos. De uma forma ou de outra, alguém acaba por descobrir que aquela pessoa que é vizinha ali de muro ou é vizinha de parede num apartamento, por exemplo, eles são cristãos, então é feita uma denúncia no governo e as pessoas são presas. Assim também é no Afeganistão, assim também é no Iraque, assim também é, meus irmãos, em todos os países cuja religião é o islamismo. Assim foi no período de lockdown que nós passamos, por exemplo, no Canadá. No Canadá, se você, durante o lockdown, resolvesse, você dentro da sua casa, com a sua própria família, se você comprasse uma torta para ali comemorar um aniversário, seu vizinho te denunciasse, a polícia vinha invadir sua casa e te prendia. Estou dizendo isso por quê, meus irmãos? Porque certamente, alguma vez na sua vida, você já passou por isso. Não no sentido de ser preso, não no sentido do governo vir e ali então atuar de forma a não permitir que você venha a proclamar a sua fé, mas no sentido de, no seu trabalho, você sofreu o assédio de alguém, a fofoca de alguém, a denúncia de alguém, ou na sua própria família, né? Algum tipo de ameaça. Eu sei o que você fez no verão passado, né? Como aquele filme, e outros tipos de coisas, meus irmãos, coisas naturais do ser humano, corriqueiras nessa nossa natureza, com tantas concupiscências a serem trabalhadas ainda. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Não só o Salmo 52 nos dá a notícia de Doeg, quando Doeg ele traz uma denúncia, uma fofoca ao rei Saul a respeito dos sacerdotes da cidade de Nob, né? E aí os sacerdotes são todos mortos porque alimentaram Davi com o pão da proposição. Mas agora nós temos aqui pessoas que são da mesma tribo de Davi, pessoas que são da tribo de Judá, no caso aqui os zifeus, que também quando se encontram com Saul dizem: Davi acabou de passar por aqui, se o senhor der uma corridinha, o senhor chega até Davi. Todo Israel sabia que Saul, uma parte de Israel sabia que Saul era invejoso, mas grande parte de Israel, que não tinha um contato pessoal com o rei Saul, não sabiam da sua inveja e imaginavam que Davi havia feito algo de ruim ao rei, porque o rei
sempre que podia, perseguia Davi. E Davi então foi, por toda a sua caminhada de fuga, Davi foi se encontrando com pessoas, N tipos de pessoas, em várias cidades que ele percorreu. Pessoas boas, como o sacerdote que o alimentou e ainda lhe entregou a espada de Golias. Outras pessoas boas, mas também pessoas ruins, como Doeg, como os zifeus, pertencentes à sua própria tribo, que, como traidores, o entregaram a Saul. Ou seja, os zifeus, eles fofocaram a Saul que Davi acabara de passar ali. Isso está registrado aonde? Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, em 2 capítulos diferentes. O capítulo 23, versículo 19, e depois o texto se repete no capítulo 26, versículo 1. Apenas um versículo que fala a respeito da fofoca dos zifeus. Os irmãos viram mais um salmo de Davi, mais um salmo de lamento e pedido de socorro divino, com promessas de ações de graças a Deus pela salvação, quando ele fala que estaria então ofertando a Deus seus sacrifícios por sua salvação. Davi encontrava-se o que? Escondido, ou pelo menos tentando se esconder de Saul, quando os zifeus então encontraram o rei e vieram os seus compatriotas de tribo, vieram então a denunciar onde ele se encontrava, a denunciar então a sua fuga. É um salmo então, meus irmãos, que Davi, ele não só anela pelo socorro de Deus, ele não só apela pelo socorro de Deus, mas ele também tem a certeza de que a sua oração vai ser ouvida por Deus, de que seu sacrifício será aceito por Deus, e no final de tudo ele vai rir de Deus se vingando dos seus adversários, dos seus inimigos. Aqui, meus irmãos, vemos mais uma vez a imagem de uma petição inicial, que seria aí uma petição inicial, é quando o advogado ele peticiona no tribunal, aquela petição é distribuída para um determinado juízo, uma determinada vara, e ali então o juiz já recebe aquela petição de pronto e diz se ela está correta, se está faltando alguma coisa, e assim ele dá prosseguimento à ação. Então isso aqui é como se fosse uma petição inicial de Davi. Davi está advogando em causa própria, Davi está indo diante de Deus dizendo: Senhor, olha, se não bastasse Doeg, agora os meus próprios compatriotas da minha própria tribo estão me entregando, estão denunciando a minha posição, aonde eu me encontro, onde eu estou escondido. E ele então atravessa essa petição, meus irmãos, ele oferta essa petição a quem? Ao juiz de toda a terra, ao Senhor. Ele oferta ao Senhor, apelando então para a sua salvação, apelando para que Deus lhe conceda vitória, apelando para que Deus então faça com que ele permaneça escondido e não seja descoberto, portanto, por Saul. Ele pede também que Deus então, pelo poder da sua justiça, venha se vingar dos zifeus, venha se vingar dos seus inimigos. Ele, apesar, meus irmãos, de ser um povo da própria tribo de Davi, o Salmo nos dá a entender que Davi não era próximo dos zifeus. Davi não conhecia os zifeus e, portanto, nem haveria um motivo pessoal para os zifeus entregarem Davi a Saul. Porque se Davi não tinha contato pessoal com eles, se Davi não os conhecia, por que então essa maldade? Por que então intentar este mal contra Davi? Por que então não reconhecer? Não, esse homem é da nossa tribo, não o conhecemos, nunca tivemos contato com ele, deixa ele em paz, deixa ele para lá. Mas não, mais uma vez, meus irmãos, a consciência do coração dos zifeus falou mais alto para que eles entregassem Davi nas mãos de Saul. Por isso que Davi caracteriza esses homens como homens insolentes, como homens violentos. Davi vai concluir, meus irmãos, que
Os atos desses homens são atos de homens que não conhecem Deus. São atos de homens que não têm um relacionamento com Deus. Apesar de serem da tribo de Judá, esses homens não nutriam um relacionamento, uma proximidade, uma intimidade com Deus. E Davi faz o que então? A única coisa que lhe resta. E a única coisa que resta a Davi é recorrer a Deus. É fazer com que Deus se lembre das suas promessas de socorro, das suas promessas de ser o seu castelo forte, das suas promessas de ser o seu refúgio, trazendo ao seu coração também, meus irmãos, isso é muito importante, trazendo ao seu coração também, trazendo à memória do seu coração, a certeza que apesar da perseguição de Saul, apesar de Saul agora estar sabendo onde Davi se encontra, Deus, ele daria sustento a Davi no meio da tribulação. O Senhor não permitiria que Davi viesse cair nas mãos de Saul, como não caiu. Se continuarmos todo enredo histórico ali desta luta de Saul contra Davi, não Davi contra Saul, nós vamos ver que muito pelo contrário, em algumas situações Deus até colocou Saul diante de Davi, e Davi poderia ter feito o que quisesse, mas ele não o fez. Mas Davi tinha certeza, meus irmãos, que de forma alguma Deus permitiria que ele fosse pego por Saul. Deus não permitiria que ele, como um justo, e são vários os salmos em que Davi se levanta como um justo e diz: Senhor, julga a minha causa, eu me coloco na balança. Então o Senhor venha com a balança da justiça e diga quem é o justo e quem é o injusto. Davi, ele não só ora a Deus, mas ele sabe quem ele é, ele sabe da sua natureza de justo diante de Deus, então ele se coloca ali na posição de um justo e fala: Senhor, julgue entre eu e o meu inimigo, entre eu e o meu adversário. E Deus então, na certeza de Davi, Deus então viria a retribuir aos ifeus todo o mal que eles tentaram causar sobre a vida de Davi, sobre esta aliança que Deus possuía com Davi. Vemos aqui, meus irmãos, de forma muito clara, uma tipificação daquilo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Pois, quais foram aqueles que denunciaram o Senhor Jesus a Roma? Não foram aqueles que estavam fora do judaísmo, muito pelo contrário, foram aqueles que estavam até muito próximos, foram aqueles que eram a própria autoridade do judaísmo, os próprios sacerdotes, o próprio sumo sacerdote, eles, os familiares de Cristo, aqueles que eram povo de Jesus, eles mesmos entregaram Jesus à morte, eles mesmos foram objetos ali naquele momento da ira de Deus sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, olhamos para um salmo de Davi e vemos aqui claramente a imagem de Cristo já projetada sobre o salmista, a imagem de Cristo projetada sobre Davi, de alguém que também no futuro seria traído da mesma forma que Davi foi, de alguém que viria a ser vilipendiado em seu direito, da mesma forma que Davi por várias vezes foi injustiçado por aqueles que ajudavam Saul a persegui-lo. E o que isso, meus irmãos, tem a nos falar? O que isso tem a nos dizer? Em primeiro lugar, nós vemos duas situações diferentes. Davi, meus irmãos, ele vai diante de Deus como um justo, vai diante de Deus como alguém injustiçado, vai diante de Deus, portanto, como um homem que tinha relacionamento com Deus. Ele vai diante de Deus então e pede ao Senhor o socorro, pede ao Senhor refúgio, pede ao Senhor então que o livre das mãos do seu adversário, das mãos de Saul e também das fofocas dos seus adversários. Mas Davi, meus irmãos, ele vai também diante de Deus e pede a Deus que Deus venha julgar seus inimigos.
Davi não diz assim, vou esperar que um dia eles vão morrer, e quando eles morrerem, eles vão estar diante do juízo de Deus. Não, Davi, ele é prático e terreno na sua petição. Davi quer ver com seus próprios olhos os seus inimigos destruídos. O que ele diz lá no final do Salmo? Ele diz, olha, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi queria ver o bicho pegar contra seus inimigos. Ele queria ver Deus esmagar a cabeça dos seus adversários. No entanto, quando nós, meus irmãos, nos voltamos para Jesus, vamos ver que Jesus, em nenhum momento, muito pelo contrário, quando Pedro corta a orelha de Malcom, o que acontece? Jesus vai, pega aquele pedaço da orelha, coloca lá, cura aquele soldado e fala para Pedro, Pedro, tem um problema nisso aí, meu irmão. Se você passar a sua vida toda pela espada um dia você será julgado, pela espada um dia você perecerá, pela espada um dia virão contra você. Não é pela espada. E Jesus então, ele é levado no Sinédrio, depois é levado para a mão dos governadores ali designados por Roma, naquelas cidades. Ele é levado diante deles e Jesus, ele tem a oportunidade de se manifestar, tem a oportunidade de se defender, mas como diz o profeta, ele foi para o matadouro em silêncio. E diferente, meus irmãos, de Davi, Jesus na cruz, ele não pede para que Deus julgue os seus inimigos. Diferente de Davi, Jesus na cruz, já morto, ferido, já próximo da morte, já prestes a entregar a Deus o seu Espírito, o que Jesus fala? Lembram? Perdoe-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento Jesus avocou para si a condição de um futuro juiz, de um futuro julgador, de um futuro homem que determinará por sua graça, determinará por seu amor, determinará por sua única e exclusiva escolha. Em nenhum momento ele avocou para si essa condição e ali na cruz disse, Senhor, agora o Senhor desça e julgue os meus inimigos que eu quero ver. Não. Porque, meus irmãos, o inimigo, e vamos ver isso depois em várias epístolas, o nosso inimigo não é o nosso vizinho, o nosso inimigo não é aquele colega, entre aspas, de trabalho que fala coisas contra nós. Não, o nosso inimigo são principados e potestades. Quando Jesus morre no Calvário, ele ali está pisando a cabeça da serpente, ele está iniciando um processo de vitória sobre a morte, de vitória sobre o inferno, de vitória sobre Satanás, que vai se concretizar na sua ressurreição quando ele vence a morte. Davi, meus irmãos, Davi ainda não tinha este conhecimento. Eu estou falando isso por quê? Porque muitos irmãos olham para alguns salmos em que Davi invoca a morte dos seus adversários, invoca o Deus vingador pisando sobre seus inimigos, mas o contexto de Davi, meus irmãos, era um contexto de luta, de guerra, de sangue, de batalha. Mas o contexto do nosso Senhor Jesus é um contexto de amor, de graça, de salvação, de perdão, e não de cancelamento, como em nossos dias atuais. Jesus então, ele nos mostra que a luta e que a sua consequente vitória não foi sobre homens, mas foi sobre principados e potestades. O nosso inimigo não é o homem, o nosso inimigo são principados e potestades. Assim, meus irmãos, em tempos tão difíceis que nós vivemos, onde pessoas nutrem ódio por outras, apenas por uma diferença de voto, nós precisamos nos atentar para a seguinte situação: isso não procede do Senhor, isso não procede de Deus, absolutamente, porque o Senhor Jesus, muito mais do que qualquer um de nós, ele teria todo o direito de avocar na proximidade da sua morte
Ele teria todo o direito de avocar, de dar ordens como Deus, para que os anjos descessem e destruíssem toda a humanidade, se assim ele quisesse. Mas como ele disse a Pedro, não é pela espada, não é desta forma que funciona. E ele então, meus irmãos, diferente da última parte da declaração ou das declarações de Davi, não aqui, meus irmãos, apontando uma contradição, eu estou apontando aqui, na verdade, um contexto histórico diferente. Jesus como aquele da raiz de Davi, Jesus como aquele da tribo de Judá, Jesus como aquele descendente do rei Davi, descendente do homem Davi. Jesus está nos mostrando então, meus irmãos, que os nossos adversários, nossos inimigos foram esmagados na cruz e na ressurreição, principados e potestades foram vencidas por Cristo, e eles são, meus irmãos, eles são a causa da nossa luta, e não os nossos irmãos, e muito menos aqueles que nem conhecemos pessoalmente. Assim, o que precisamos, meus irmãos, é descansar no Senhor e esperar nele, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que a vingança pertence ao Senhor. A vingança não é nossa, não pertence a nós, e o nosso coração precisa estar livre, meus irmãos, e nem torcer para que os enfeios desta vida venham a padecer no dia do juízo, mas orar para que o Senhor lhes conceda a oportunidade de mudança, de transformação, de passarem a andar em novidade de vida. Pois o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma má notícia, o Evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia é: Deus pode te salvar. Mesmo sendo ruinzinho, Deus pode salvar, e Ele quer salvar, Ele pode salvar, Ele salva e Ele quer salvar. E não somos nós, meus irmãos, que vamos determinar quem Ele vai salvar e quem Ele não vai salvar. Não somos nós que vamos declarar quem Ele vai salvar e quem Ele não vai salvar. É Ele, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia e por seu cuidado. Nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz que o justo viverá por fé, mas depois no capítulo 3, versículo 10, ele diz que não há um justo sequer. Um só que mereça Deus. Porque todos nós, no fundo, somos pó, e só estamos aqui por causa da graça, de Deus. Da graça de Deus. Senhor, nós queremos nessa noite manifestar diante do Senhor o desejo, Pai, de não nos alimentarmos do ódio deste mundo, da vingança dos homens dessa terra, porque sabemos, Senhor, que a ira, a vingança pertence ao Senhor. Queremos sim, Senhor, queremos ser luz e sal, como nos pediu o Teu Filho Jesus. Queremos reverberar do Teu amor, não este amor do mundo, Senhor, este amor hipócrita do mundo, mas o Teu amor verdadeiro, amor de piedade, amor de compaixão, amor de misericórdia, amor de graça, Senhor, sobre a vida até mesmo dos nossos inimigos, pois o próprio Senhor Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. O apóstolo Paulo nos ensina até mesmo a cuidar dos nossos inimigos, porque se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer, se tiver sede, devemos dar de beber, porque como ele diz, Senhor, assim amontoaremos, Senhor, bênçãos para nós na eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter o nosso coração liberado, o nosso coração livre, Senhor, de todo espírito de facção, de todo espírito de ódio, de rancor, de mágoa. Senhor, nos ajuda nesse tempo, Senhor, de cancelamento, de perseguição, de falta de perdão.
Nos ajude a ser um povo perdoador, misericordioso, piedoso. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos todos os meses nos assentarmos à mesa com o Senhor, com o nosso coração livre para comermos o pão e tomarmos o cálice. Assim, Senhor, nós te pedimos nessa noite. Eu abençoo o pão, abençoo o cálice. Ministra sobre nós, Senhor, o renovar da Tua graça, das Tuas águas de descanso, do Teu refrigério para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.